Eu há bocado, quando escrevi, nem me tinha lembrado que tinha combinado contigo. Só depois é que me lembrei que tinha combinado. A restauração existe muito assim. Mas aqueles italianos que vieram aqui outro dia, não? Que você me disse que receberam os italianos aqui, que vieram aqui uns italianos. Sim. Mas eram pessoas que moram aqui, Erasmus. Para o futuro, no momento que O limbo, como o próprio nome indica, não é? Nasceu o ano passado, antes desta pandemia, não é? E nasceu já com uma consciência, neste caso minha, que nós desde que nascemos até que morremos a coisa nunca está sem ser no limbo, há sempre estas catástrofes e coisas boas e coisas más e coisas boas e coisas más. Portanto, a minha consciência de há uns tempos para cá já é um bocadinho esta de não achar que está sempre tudo bem ou que está sempre tudo mal. As coisas são muito flutuantes. qual foi, digamos assim, Para já foi incrível porque veio calhar numa altura da minha vida em que eu estava quase ou parava ou morria. E de maneira que a coisa foi incrível, eu não queria parar, eu não ia parar, mas eu precisava de parar, precisava mesmo de parar, estava há um ano com uma luta de trabalho, e foi incrível porque de repente percebi que tenho que parar e há males que vêm por bem, e então tive 2 meses a descansar em casa e a fazer coisas que não fazia há um ano, a ler mais, a tocar guitarra, a ver mais filmes, a falar mais, a interagir mais com estas coisas da tecnologia. Felizmente tenho uma vista de casa, tenho uma vista para o rio, de maneira que me sentia também ali à vontade. Tenho uma varandinha com vista para o pátio, portanto, eu estou a falar da parte positiva, porque teve uma parte emocional muito forte, que é como é que isto tudo vai ser sustentável. E isso foi uma parte que eu tentava viver um dia de cada vez e não pensar muito como é que vai ser. Mas o Estado português, digamos, para já o Estado ofereceu, não existe. Não existe. Ok, houve esse período? Não, e é muito o Estado mais uma vez cumpriu o seu papel de Estado, que é fazer de conta que apoia, que vai salvar, que vai apoiar e que vai ser uma entidade positiva. Deu essa esperança neste caso à restauração. Estou a falar especificamente da restauração, mas não injetaram milhões de euros no banco, apresentaram uns empréstimos, uns apoios muito simpáticos, que com 1% de juro e para pagar só passado 18 meses, portanto para mim seria muito, muito bom, mas o dinheiro só agora nesta altura é que começa a entrar para algumas empresas
Quais são essas empresas? São as que menos precisam. São aquelas que têm uma almofada financeira que lhes permitia até sobreviver. Mas são as que têm mais garantias que vão pagar ao Estado e aos bancos. Na minha perspectiva, é uma jogada económica em que o Estado deixa, o Estado e os bancos, responsabilidade dos bancos e do Estado, deixam que as empresas que mais precisam morram para apoiar as que menos precisam. As que morrerem são as que eles já têm, pronto, ok, estas já morreram, também não nos iriam pagar, segundo eles, não é? Portanto, deixam morrer para apoiar as com mais... que tinha a possibilidade de pagar. Ok. E eu acho que o Costa fez coisas muito positivas, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, e fez muitas coisas positivas já no governo. E abençoado, porque eu acho que se não tivesse o Costa, a coisa estava muito pior. Não quero dizer com isso que principalmente estas coisas económicas, eu acho que fosse quem fosse, é um sistema, é uma coisa que não interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de... Claro que eu me identifico muito mais com a esquerda e com políticas mais à esquerda, mas quando toca esta parte económica, o capitalismo, aquilo não há grande... Mesmo assim, eu acho que o Costa tentou e conseguiu gerir da melhor maneira, mas não é possível. Não é possível. Eu ainda a semana passada vi o António Costa furioso a dar murros na mesa, sem perceber porque é que os bancos estavam a travar estes apoios. Portanto, ele se calhar não tem tanta culpa como isso, ou não consegue fazer mais, não sei. Eu há coisas que não sei. Sei que ele fez uma coisa, fez uma publicidade enganosa, que era o apoio. O apoio era para já ter vindo já fecharam 15 mil restaurantes até 15 mil restaurantes em Lisboa. E esses 15 mil restaurantes, assim como este, eu todos os meses, pelo menos, nos meses menos bons, dou 1.000 euros ao Estado. Portanto, eu tenho aqui o Estado como sócio. E o Estado, numa situação destas, tem a obrigação de me salvar a mim e aos outros, não só por mim, por eles também. Mas valores mais altos levantam, e muito mais altos. Não é? Ok. E, na sua opinião, até quanto tempo ainda precisa esperar, mais ou menos? Um ano, não sei. Eu acho que as luvas e as máscaras na China, por exemplo, já se usam há muitos anos. Sim. De maneira que eu acho que eventualmente daqui a uns... eu acho que isto vai ser tudo muito... também quem vai mandar nesta pandemia vai ser a comunicação social e a internet no mundo, não é? E as pessoas cada vez mais estão ligadas, não é só ao telejornal português, é ao mundo. Mas acho que vai ser um termómetro da máscara e da luva e disso tudo. Porque realmente este vírus existe, há um desconhecimento grande em relação a ele, há provas muito grandes de que é perigoso de facto, e não tenho muita noção, mas eu acho que não é tão cedo, ou mesmo depois de se tornar, de existir uma vacina para o vírus, acho que as pessoas vão continuar, ou algumas pessoas vão continuar a ter mais cuidado, nomeadamente luvas, máscara e lavar as mãos e contacto. Assusta-me porque eu sou uma pessoa muito de afetos, de abraços, e eu acho que é uma coisa que o abraço tem os dias contados. Okay. Isso é curioso, o que é que vai afetar todos os níveis sociais e até artísticos, porque eu tenho um lado
na parte artística também, quer dizer, se calhar vai haver mais pudor de representar abraços e Uma outra pergunta é só, digamos assim. Eu acredito que em termos de grandes estruturas mundiais a coisa durante este período melhorou, não há de ter sido muito, mas aquelas notícias que algumas são dos golfinhos em Veneza, não sei o que, são um exagero, mas que houve realmente recuperação da natureza, eu acredito muito. E isso é uma prova de que existe no mundo realmente muita poluição e coisas que têm que ser obrigatoriamente banidas e cortadas. Até que ponto é que o capitalismo e o sistema vai permitir que isso que esta paragem tenha força suficiente, tenha tido um impacto suficiente? Eu acho que sim, mas para algumas consciências, para outras continuamos com aquelas bestas no mundo dos Bolsonaros e dos Trumps e que é indiferente, quer dizer. Se for mais lucrativo atirar petróleo para o mar, portanto, agora que há aqui um alerta social e até de educação nas escolas, e acho que teve esse lado positivo. Sim. Ok. E eu grande parte dos meus colegas são atores. Eu próprio não deixei de ser ator. Já tenho restaurantes há muitos anos, já estou na restauração há 25 anos e nunca deixei de representar. Umas vezes mais, outras menos, mas televisão ainda o ano passado fiz uma telenovela. E então os atores, como em todas as áreas, ou quase todas as áreas e classes, estão uns menos mal e outros muito mal. Okay. Muito mal. Okay. Com a evidência de que a cultura é a primeira coisa a pôr de lado. Não é o sistema faz crer que não seja uma coisa fundamental para a nossa vida. E não é para muita gente, ou se calhar não tem consciência da importância que tem. Eu acredito que seja importante, mas não há essa consciência. E há realmente casos absolutamente dramáticos de pessoas que não só os atores, mas os técnicos, porque é uma classe em que toda a gente vive com recibos verdes, sem contratos, portanto foi das áreas mais afetadas, e de uma maneira que a mim pessoalmente me custa mais, porque estou muito ligado. E é um mau presságio, é um mau princípio que o governo e que o Estado e que a população não dê a importância à cultura que devia dar. Mais sombrio, para dar a entender que algumas coisas são diferentes. Eu acho que a novela, como objeto, é tão ridículo, que tem espaço e lugar para tudo. Para tudo. Eu fiz novelas que eu próprio não percebia o guião. E é ok não se perceber quando a coisa não é para se perceber.
Mas quando é para se perceber, é muito estranho não se perceber. Assim, é uma coisa, aquilo não é fantástico, não entramos ali num mundo nem abstrato, nem fantástico, é uma coisa absurda. Portanto, qualquer coisa em relação às novelas, qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer. Mais histórias mais felizes, Não, algo que possa, eu por acaso estou a imaginar, não para já, mas daqui a uma década estou a imaginar filmes para o Oscar acerca da pandemia e de casos reais estou a imaginar imensos escritores, dramaturgos a escrever sobre este período porque nós próprios eu acho que vamos tudo isto tem um processo de dor e luto, é como se nós ainda estivéssemos no processo de negação. Portanto, só daqui a uns tempos é que vamos começar a aceitar e a perceber, ainda vamos ter uma grande raiva, as consequências, portanto vai ser um processo de dor e luto, de negação, de raiva, de dor e só depois de aceitação. Portanto, só daqui a um período grande é que vamos começar a consciencializar-nos e a aceitarmos tudo o que aconteceu e a ter uma outra perspectiva desta... Vou tentar consolidar algumas indícios, algumas indicações. É engraçada essa pergunta, porque eu acho que cresci num século, tive um período da história de tal maneira incrível que foi o fim dos anos 70 e os anos 80. Eu tive décadas que eu me sinto tão privilegiado. Vivi das poucas décadas do século em que o sexo era livre, em que não... Quer dizer, coisas... Os anos 80 foi assim a loucura. E depois nós ao mesmo tempo cresci com a história, com as coisas, com as doenças, com as pestes, com aquelas coisas todas que nós consideramos que foram só coisas medievais e do passado e não sei o quê, que me deu uma ideia, uma ilusão de que o pior era o passado e o futuro há de ser sempre melhor. Corremos sempre o risco de uma guerra, de uma bomba atómica, mas não, eu vivi sempre com uma perspectiva de que a coisa há de ser sempre melhor. Mas em relação mesmo à tua pergunta, eu acho que sim, que avisaria o Miguel Mel que a vida tem surpresas e surpresas têm a vida e que não só esta, hão de vir muito mais surpresas, muito mais, e coisas que o mundo não está à espera, ou que o mundo não está preparado, ou que o mundo não está a contar com. E eu de uma forma, eu acho isso interessante, porque o mundo não é o que nós queremos que ele seja, não é. Nós não controlamos nada e portanto a qualquer momento pode-nos cair um meteorito, uma coisa em cima, um maremoto, um terremoto, e eu acho que assim como um pequeno inseto que habita uma folha e de repente nós somos esse inseto e somos essa folha, e isto é tudo muito efêmero. E se calhar o que eu avisava ao Miguel Mel é: Miguel de há 20 anos atrás, isto é muito mais efêmero do que te possa parecer, é muito mais... qualquer coisa pode acontecer. Ok. Noturna acaba sempre com esta pergunta: se a vida é um sonho, os sonhos ajudam a viver melhor. Antigamente todas as pessoas respondiam que a vida é um sonho.
Mas agora, em tempos de pandemia, a resposta qual pode ser? Que a vida ainda é um sonho ou talvez que os sonhos ajudam a viver melhor esses tempos? É super interessante porque eu cada vez mais acho que os sonhos têm uma importância muito maior do que aquela que nós imaginamos, mas muito maior. Acho que os sonhos são uma viagem no nosso subconsciente, uma coisa incrível. Portanto, nós passamos 8 horas, ou 7 ou 5, em trip. Exato. Em viagem, no nosso subconsciente. E eu não sei o que é que tem mais importância, se é essa viagem que nós passamos durante a noite, se é esta viagem que nós temos quando estamos acordados. Não sei qual delas é que é mais real, mais importante, mais saudável, não sei. Sei que cada vez penso mais nisso, que os sonhos, que o sono, durante o sono e os sonhos, têm tanta importância como o outro período. Porque se não tivessem, não existiam. Não é? E acho que essa viagem à nossa consciência, que nós nem sequer nos lembramos muito dela, é importantíssima, ou há de ser uma preparação e nós vivemos, se calhar depois esta realidade muito baseada na que tivemos. Não sei, estou a divagar, sim. Mas há assim qualquer coisa de muito importante nos sonhos. Ok. Pronto, acabei. Não sei se tu tens. Ok. Pronto. Aquelas pessoas que só quem tem muito dinheiro e que vai a uma loja de decoração e chega a comprar a casa e já tem tudo montado. Um restaurante também é como uma casa, vai-se pondo, vais percebendo, não.